Eu preciso filtrar as Escrituras com o pós-cruz. E quando eu não faço isso, e a maioria não faz, nós, na verdade, criamos, nós fabricamos um caldo mortífero de palavras de morte. Palavras de morte da lei, misturada com palavras de vida da graça. Isso é um caldo mortífero. Eu uso palavras de vida. Eu uso palavras de vida da graça de Deus, mas eu as uso misturada com palavras de morte da lei. Então cria-se um caldo mortífero. A morte na panela, como disseram para Eliseu, a morte na panela, profeta. E Eliseu mandou derramar farinha. E naquela época a farinha era farinha de trigo. E trigo fala de pão, do pão da vida. E a farinha era uma alusão à palavra da graça de Deus que tira a morte da panela. Mas se eu não tiver esse entendimento de buscar relacionamento com a palavra viva, de ver Jesus nas Escrituras e usar o filtro de Jesus, e usar o filtro do pós-cruz, e entender que muitas palavras de Jesus no Evangelho eram palavras da lei, e não palavras da nova aliança, e ter esse filtro do pré-cruz e pós-cruz, e Jesus falou palavras antes da cruz, e entender que ele elevou a lei. Jesus elevou a lei para poder condenar os fariseus, porque os fariseus rebaixaram a lei e colocaram uma média, eles estavam na média, e por estarem na média, achavam-se melhores que os outros. Mas Jesus veio e elevou a lei, e colocou a lei no lugar dela, e mostrou para eles quanto eles eram pecadores. Temos um exemplo daquela mulher adúltera. Lembra? Levaram a mulher aos pés de Jesus. Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. O que tu dizes? E o texto de João diz que fizeram isso para testar Jesus, para provar Jesus. Por quê? Eles sabiam que Jesus comia com os pecadores. Eles sabiam que Jesus era misericordioso. E se Jesus falasse, não apedrejem ela, Jesus estaria falando contra a lei. Queriam pegar Jesus. Mas o que Jesus fez? Tudo bem. Ela foi apanhada em adultério. Digo uma coisa. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que pecado Jesus estava falando? Que pecado? De adultério. Porque o pecado de adultério na lei era punido com morte, apedrejamento. Então, todos aqueles que levaram aquela mulher adúltera também eram adúlteros. Eles também eram adúlteros. E adulteravam, uns adulteravam escondido, outros era cheio de adultério na mente, nos pensamentos. E quando o olhar de Jesus colocou, bateu em cima deles e falou essa expressão: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles tinham pecado de adultério. E o texto diz que, a partir dos mais velhos, cada um foi saindo de fininho. Jesus o que? Colocou a lei no seu lugar e colocou os fariseus no lugar deles. Então, muitas palavras, o que eu estou falando aqui? Muitas palavras de Jesus no Evangelho são palavras da lei, não são palavras da graça. E por não entendermos isso, fazemos uma mistura, um caldo mortífero que nos destrói espiritualmente. Por isso, temos que ter comunhão com a palavra viva. Por isso, o nosso relacionamento tem que ser com a palavra viva. Temos que fazer de Jesus a chave interpretativa de toda a Bíblia e fazer do pós-cruz um filtro em todas as Escrituras, até mesmo no que Jesus falou.
Amém? Amém, queridos? Vamos ao nono ponto. Nono sinal. Saber que é justo, porque a palavra diz, mas não se sentir justo. Este nono e último sinal, porque nos falta uma compreensão da abundante graça de Deus. Nós até sabemos que somos justos. A pessoa até confessa que ela é justa, porque a palavra diz, mas não se sente justa. Bem, se eu sei que sou justo, porque a palavra diz, mas eu não me sinto justo, eu tenho consciência de pecado. Eu tenho consciência de fracasso. Eu não me sinto justo. Então eu não tenho o quê? Ousadia de fé. Então eu não tenho autoridade. Então eu não produzo avivamento. Vamos ler o texto? João 16, de 8 a 11. João 16, 8 a 11. Vamos lá. E quando ele vier, o Espírito Santo, ok? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Qual é o papel do Espírito Santo? É convencer a você a respeito da justiça de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Saber que é justo, porque a palavra diz, mas não se sentir justo. Diga, o papel do Espírito Santo não é me condenar. O papel do Espírito Santo é me convencer da justiça de Deus, que se encontra no Evangelho. Me convencer de que eu sou justo pela obra de Jesus. Quando você está se condenando, não é o Espírito Santo. O Espírito não te condena. Amém? Juízo é sobre quem? Sobre o capeta. Não é o que diz aqui? Do pecado, convenceu o mundo do pecado, que não crê nele. Qual o pecado que vai levar o mundo para a destruição? Não crer em Jesus. Não receber a dádiva de Deus. Bem, Deus me deu um presente que vai me libertar. Eu não recebo o presente, eu não serei liberto. Correto? Outro convencimento do juízo é sobre Satanás. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Deus já determinou o dia para destruir o mal, para destruir a impiedade. O diabo já está julgado, ele vai ser destruído. E quem estiver unido com ele, porque não recebeu o dom de Deus, vai ser destruído com ele. Amém? E o outro papel do Espírito Santo é convencer da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus está falando o quê? Da sua morte. Jesus aqui está falando da sua morte. E a morte de Jesus é o quê? É o cumprimento da justiça de Deus. No Calvário, Deus julgou a humanidade caída em Jesus. Jesus era o Filho do homem. Jesus era o representante da velha criação caída. E na cruz, Deus eliminou, Deus acabou com a velha criação caída no corpo de Jesus. Na cruz, Deus fez justiça. Essa é a justiça do Evangelho, que Paulo fala em Romanos. E aquele que crê se tornou justo. Então eu preciso me posicionar na palavra de Deus e não apenas dizer que eu sou justo, mas eu devo me sentir justo. Aleluia! E o Espírito Santo tem esse papel de me convencer de que eu sou justo pela obra de Cristo. Ora, por que é que muitos não se sentem justos? Foi o que nós falamos nos pontos anteriores. Porque
eles estão firmados no fazer. A ênfase é no fazer. E porque não conseguem fazer, se sentem injustos. Mas quando eu coloco a ênfase naquilo que o Senhor fez, então eu vou me sentir justo. Aleluia! Porque não depende de mim. Diga, não depende de quem quer ou de quem corra, mas depende da graça de Deus. Aleluia! A minha justiça depende da graça de Deus. E quando eu assumo isso, veja, eu crio uma identidade. Como é que eu vou seguir o caminho da prostituta, do promíscuo? Como é que eu vou deitar com uma, com outra? Como é que eu vou deitar com um, com o outro? Seguir esse caminho da promiscuidade? Eu sou justo. Então eu crio uma identidade. Eu sou santo. Eu crio uma identidade não naquilo que eu faço. Eu crio uma identidade naquilo que o Senhor fez por mim. Eu sou santo. Eu sou justo. Eu sou perdoado. Eu sou filho de Deus. Eu sou salvo. Eu sou mais que vencedor. Eu crio identidade de vitória, não na minha experiência. Eu crio identidade de vitória, não nos problemas na minha casa, na minha família. Eu crio identidade de vitória naquilo que Jesus fez por mim. E quando eu crio uma identidade de vitória, a vitória me segue. Por que a vitória não tem seguido aos crentes? Por que os crentes não têm experimentado a vitória? Porque estão correndo atrás da vitória. Eles estão tentando ser vitoriosos. Ouça isso. Não tente ser vitorioso. Não tente ter vitória, mas receba a vitória de Cristo por você. Já existe uma vitória pronta. E nós estamos rejeitando a vitória que está pronta e queremos ter a nossa vitória. Ninguém tem vitória individualmente. Não tente ter a tua vitória, pelo contrário, receba a vitória de Cristo. Descanse na vitória de Cristo e a vitória te seguirá. Aleluia! Onde você for, a vitória te seguirá, porque você está na vitória de Cristo. Você está percebendo nesta manhã o que estou enfatizando? Identidade. Tudo começa com identidade. Tudo começa no entendimento. Sem entendimento, sem termos uma identidade, nós não vamos desfrutar da plenitude da graça de Deus. Amém? Quando essas pessoas tropeçam, facilmente elas confessam o pecado. Estão sempre confessando o pecado. E não confessam aquilo que Deus diz que elas são. Não permitem que o Espírito Santo lembre a elas do dom da justiça, mas estão voltadas para o pecado e confessar pecado. Deixar que o Espírito Santo te lembre que você é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17. Mas de muitas maneiras agem e falam como se fossem apenas uma melhoria da criação. Muitas vezes os crentes, eles falam e agem como fossem apenas uma melhoria. Diga, eu não sou uma pessoa melhorada, eu sou nova criação em Cristo Jesus. Mas a religião dá essa ideia de que você precisa melhorar. E quando temos a visão religiosa, nós nos comportamos, nós falamos como se fôssemos pessoas melhoradas. E tentando melhorar mais ainda. Não. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Debaixo do legalismo, as pessoas pensam que quanto mais lutarem, mais graça terão. Assim que elas pensam. Se eu lutar, Deus vai me dar graça. Se eu pagar o preço, Deus vai me dar graça. Quanto mais luta, mais graça. Mas, queridos, toda luta cessaria se elas vissem o que Deus fez por elas.
Amém? Se nós nos vermos da maneira que Deus nos vê, então diga, eu preciso me ver da maneira que Deus me vê, redimido, justo e santo. Diga, esta é a maneira que Deus me vê. Ele me vê redimido, justo e santo. Confesse isso. Todos os dias, assimile isso. Crie uma identidade em cima dessas verdades. Eu preciso aprender a me ver como Deus me vê. Amém? Para concluir, irmãos, esta palavra, vamos ler 1 Coríntios 2, 12, 14. Vamos lá? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Ou seja, a visão da superabundante graça de Deus vem por revelação. A visão da grandeza da graça de Deus, ela vem por revelação. Paulo diz, nós falamos de coisas espirituais. Ele diz, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas, entendamos o quê? As coisas que Deus nos tem dado, o quê? Gratuitamente. Olha a superabundância, a graça de Deus. Olha aí a hipergraça de Deus, a hiper superabundante graça de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo para que entendamos as coisas que Ele nos deu de graça, gratuitamente. E Paulo diz, para quem não tem revelação espiritual, para quem não é espiritual, essas coisas são loucuras. Nós costumamos usar este versículo para as pessoas que chamamos do mundo, que não se converteram. Elas não entendem a nossa linguagem. Nós falamos de coisas do céu, de coisas de Deus, elas nem querem saber disso. Elas não entendem. Para elas isso é loucura, né? Largar uma grande soma de dinheiro roubado, para elas é loucura. Parar de aceitar propina e passar necessidade por causa do Evangelho, para elas isso é loucura. Abandonar a prostituição, a bebida, o cigarro, para elas isso é loucura. Elas não entendem. Mas, irmãos, essa palavra vai além disso. Essa palavra também está falando com os religiosos, com os legalistas, aqueles que têm o véu. Eles não entendem da graça de Deus. Amém? O que Paulo falou? Eles não entendem as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Porque o religioso, o legalista, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pagar um preço. A ênfase está em fazer. Em fazer. E não em receber. E não em ter comunhão. E não em se alimentar, mas em fazer. Então, para os legalistas, para os religiosos, essa palavra cabe muito bem. Não são espirituais. Porque nós, no conceito evangélico, não ser espiritual é ser carnal dado ao pecado.
Mas não ser espiritual não é apenas ser libertino. Não ser espiritual é ser religioso. Não ser espiritual é ser legalista. Mas nós achamos que o camarada é legalista, se ele é religioso, se ele é fervoroso, ele é espiritual. Os fariseus jejuavam 2 dias na semana, oravam 3 vezes por dia, usavam roupa de crente, não se misturavam, e eles não eram espirituais. O que é ser espiritual? É aquele que tem o Espírito Santo, é aquele que tem vida espiritual, é que está em comunhão íntima com o Senhor e conhece o Senhor. O que é ser espiritual? É dar os frutos de Deus. O que é ser espiritual? Amor, paz, benignidade, longanimidade, justiça, mansidão. Ser espiritual é ter os frutos de Deus. Ser espiritual é ter vida espiritual, é ter sabedoria, é ter autoridade espiritual. Isso é ser espiritual. Amém, irmãos? Precisamos orar, fazer a oração que Paulo fez pelos Efésios. Essa oração é de suma importância. Amém? Em vez de rejeitarmos o que não entendemos e não aceitarmos, devemos orar buscando mais luz. Amém? Muitas vezes nós rejeitamos, porque não entendemos, temos uma mentalidade religiosa, aí rejeitamos o ensino da graça de Deus. Como rejeitaram Jesus, como rejeitaram Paulo. Não entenderam e rejeitaram. Mas em vez de rejeitar, vamos lembrar do exemplo dos bereanos, que foram conferir nas Escrituras aquilo que Paulo estava dizendo. Pelo menos eles ouviram e foram conferir. Outros rejeitaram de pronto, não quiseram conferir, porque foi contra a tradição, foi contra o ensino, rejeitaram. Nós não devemos ser assim, amém? Mas devemos fazer a oração que Paulo fez. Vamos terminar lendo essa passagem de Efésios, capítulo 1, a oração que Paulo fez pelos Efésios. Efésios 1, 16 a 18. Vamos ler? Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Fique de pé em nome de Jesus. Não vamos rejeitar aquilo que nós não entendemos. Amém? Não vamos deixar de lado, rejeitando e não aceitando. Pelo contrário, devemos orar, buscando luz, para que os olhos do coração sejam iluminados, para que conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, e conheçamos as riquezas da glória da sua herança. Aleluias. Estamos fechando esta palavra hoje. Não sei o quanto essa palavra te abençoou. E a minha intenção com esses 9 sinais, a minha intenção é que você possa se examinar à luz da palavra de Deus, para que você veja se há em você alguns desses sinais. Então vai explicar a tua falta de vitória, vai explicar a tua falta de abundância, vai explicar a tua falta de bênçãos. Devemos ter uma visão renovada sobre a superabundante graça de Deus.
que se nós vermos a sua superabundante graça e se respondermos positivamente a essa visão, crendo, as bênçãos nos seguirão. Um princípio da antiga aliança que dizia: aquele que desobedecer é amaldiçoado, mas as bênçãos seguirão aquele que obedecer. Na antiga aliança, justo é aquele que obedecia a lei. Se ele quebrasse a lei moral, ele tinha que usar da lei cerimonial, tinha que ir até o sacerdote, levando um cordeiro, confessar os pecados sobre o cordeiro, para o cordeiro ser morto pelos seus pecados. Ele tinha que cumprir a lei moral e a lei cerimonial. Ao cumprir a lei e temer a Deus e considerar as leis de Deus, ele era chamado de justo, segundo a antiga aliança. Hoje nós somos justos pela obra de Jesus. Então as bênçãos têm que me seguir. Meu irmão, se você assumir a tua posição de justo, não apenas dizer, mas se sentir justo, porque você assumiu a palavra, se sentir justo, porque você está deixando o Espírito Santo te lembrar do dom da justiça. Então diga: a justiça é um dom que eu recebi. Diga: eu sou justo por causa do dom, por causa do presente que eu recebi, e não por aquilo que eu faço. E a palavra diz que as bênçãos seguirão o justo. Diga: não sou eu que sigo as bênçãos, não sou eu que corro atrás das bênçãos, mas elas me seguirão. Cura, libertação, vitória, prosperidade, provisão, as bênçãos de Abraão sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glorifique a Deus. Assimile o que você ouviu nesta manhã. Assimile. Ora agora, peça a iluminação, peça a revelação, peça ao Espírito Santo, teu amigo. Abre o meu coração para que eu possa sentir. Oh, aleluia! Aleluia! Possamos ver, queridos, que não é cumprir regras, mas é um relacionamento. Amém? Peça a Deus, se eu quero te conhecer mais, Pai. Peça a Ele, conhecer mais a Ti, conhecer a Tua intimidade, a Tua vontade para o dia a dia. É um namoro, é um relacionamento, é comunhão. Oh, aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. Comunhão, relacionamento. É o nosso Senhor. É o nosso amado que supre as necessidades. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, realidades espirituais. Queremos realidades espirituais. Espírito Santo, traga o que o Pai nos deu gratuitamente. Oh, Espírito Santo, revela, mostra. O Espírito Santo mostra, revela. Em nome de Jesus, realidades espirituais, livra da religiosidade, do costume religioso. Nos dê realidades espirituais, experiências reais contigo, com teu amor, com a tua vontade. Oh, nós confiamos em ti, Senhor. Queremos ver o avivamento de vidas conhecendo este amor. Por isso, meu presente. Seu presente agora, meu irmão. Você tem comido esse pão, você tem bebido essa água espiritual, mas milhares estão morrendo lá fora e nós não podemos ser insensíveis. Amém? Amém? Você tem falado desse evangelho para pessoas? Você tem procurado falar, brilhar a tua luz, não por intenção religiosa, mas porque eles necessitam. E nós não podemos ser egoístas. Estamos recebendo um evangelho puro, genuíno, que traz cura, que traz libertação, que vidas que nós conhecemos serão libertas por este evangelho. Então se presente agora. Diga, nessa semana eu quero ser útil, Senhor. Nessa semana eu quero ser canal de bênção. Diga, eu vou assumir quem eu sou para produzir o avivamento. Você tem autoridade, meu irmão. Você tem santidade, você tem justiça. Você tem os dons do Espírito Santo. Você tem a unção do Espírito Santo. Você pode orar pelo enfermo e ser curado. Você pode repreender o demônio vai embora. Porque não é o teu poder, não é a tua força, não é a tua santidade, não é a tua justiça. É o poder de Jesus. É a justiça de Jesus, é a santidade de Jesus. Não é por você, é por Ele. Então assuma a tua posição, assuma quem você é, produza o avivamento na tua vizinhança, abra os olhos cegos, levante o paralítico da cama, levante o morto do caixão, produza o avivamento em nome de Jesus. Diga, eu posso fazer isso. Diga, eu posso fazer isso. Porque eu tenho a unção do Santo sobre mim. Oh, aleluia. Vamos ser canais de vida nesta semana. Vamos sair dos nossos lares. Vamos de casa em casa, levando o evangelho nas casas. Oh, levando a campanha de bênção nas casas. Vamos sair. Vamos sair. Vamos atrás das ovelhas perdidas. Jesus deixou a sua glória para vir atrás das ovelhas perdidas. Vamos fazer o mesmo. Oh, aleluia. Queremos ver até o final do ano esse local cheio de vidas libertas e transformadas pela graça de Deus. Diga, eu vou ser um canal para isso. Diga, meu irmão, eu serei um canal para isso. Encher este lugar de vidas salvas, de vidas transformadas. Receba este comando, receba esta vitória na tua vida. Uma semana de vitória, uma semana abençoada para você. Em nome de Jesus.